Boa noite. Mais algumas semanas e o povo chileno estará nas urnas para eleger o novo presidente do país. Provavelmente uma presidenta, já que são duas mulheres as principais aspirantes ao cargo, Evelyn Matthei e Michelle Bachelet. Esta será uma eleição cheia de simbologias e, quem sabe, acerto de contas. Matthei é filha de um general que apoiou o golpe militar liderado por Augusto Pinochet em 1973. Bachelet, por sua vez, é filha de um general que se opôs ao golpe e foi leal ao presidente deposto Salvador Allende. Por isso, foi preso e torturado até a morte. Esse confronto ideológico e de histórias que se dará nas urnas agora em novembro acontece no ano em que se discute os 40 anos do golpe militar que impôs à América Latina um dos governos mais autoritários e violentos de que se tem notícia no continente, a ditadura do general Pinochet. Os 40 anos do golpe militar no Chile é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. E para debater esse assunto, convidamos o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Pernambuco e da Faculdade Damas, Thales Castro, o sociólogo Anatólio Julião e também o engenheiro Alfredo Lopes. Ambos estavam no Chile na época do golpe militar. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 ou então pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite. Grata pela presença de vocês três hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria começar, e aí vou começar com você, Thales, fazendo uma contextualização do momento em que acontece o golpe no Chile. Em 73, já estavam sob ditaduras militares praticamente todos os países do Cone Sul, com exceção da Argentina, mas Brasil, Paraguai, Uruguai, Peru. Em que contexto se dá o golpe militar no Chile em 1973? Se dá num contexto de recrudescimento no momento aí de Guerra Fria. Se dá no momento, em 73, em que já se percebera um certo esgotamento da campanha militar dos Estados Unidos no Vietnã. Se percebe que os Estados Unidos começavam a perder espaço no que tange à proliferação de regimes, na visão de Washington, chamados de subversivos, marxistas, leninistas e por fim. De maneira que o governo socialista de Allende, eleito em 70, ele, na verdade, vai atingir um pico a partir de 11 de setembro de 73, quando, na verdade, causa uma formatação de apoio direto das forças conservadoras, dos militares de alta patente, na figura de Pinochet e Ugarte, para deflagrar o golpe e aquele evento trágico e medonho lá do bombardeio do Palácio de la Moneda. De maneira que o contexto é esse, recrudescimento de Guerra Fria, a Revolução cubana tinha acontecido há uma década e meia aproximadamente antes, e é um momento de justamente fincar pé, por uso dos artefatos político-ideológicos militares, conservadores, de manutenção do poder hegemônico dos Estados Unidos, inclusive com maciças violações de direitos humanos, como se percebe ao longo de toda essa década de 70 e 80 na América Latina. Bom, vocês dois estavam no Chile no momento do golpe e estavam no Chile por questões políticas. O Brasil vivia uma ditadura militar desde 1964. A pergunta é, o Chile, o governo socialista de Salvador Allende, foi uma espécie de utopia para os jovens militantes brasileiros? De certa forma, era um refúgio, né? Porque éramos 6 mil brasileiros exilados no Chile, né? Na ocasião. E a proposta, o Chile era uma proposta de construir um socialismo por vias pacíficas, né? Vias democráticas. Através de eleições e tal. E no entanto, houve todo esse confronto, né? O golpe de 11 de setembro já havia sido ensaiado anteriormente, meses antes, né? E havia uma confiança do presidente Salvador Allende de que os militares
muitos militares não permitiriam o golpe, né? Inclusive o general Prats, que acabou sendo afastado, posteriormente ele foi assassinado, né? Já no exílio. Mas havia um grupo de militares, inclusive o Allende confiava também no Pinochet, né? Que havia sido recém-empossado comandante em chefe lá das Forças Armadas. Mas, infelizmente, o conflito, toda essa questão da América Latina, ao meu ver, se deve ao fato desses países terem treinado soldados militares latino-americanos nas escolas das Américas, porque os Estados Unidos vivia essa realidade de anticomunismo exacerbado, né, de perseguição, aquelas ideias de McCarthy, né, estavam ali entranhadas, até hoje, né? Até hoje existe esse problema nos Estados Unidos, em relação às liberdades fundamentais, há sempre aquela desconfiança de que setores, você veja agora vários jornalistas sendo perseguidos por denunciar arbitrariedades, né? A questão da imprensa. Então, essa formação militar dos brasileiros, chilenos, argentinos, nessas escolas americanas é que gerou toda essa situação, ao meu ver. Anatólio, o que é que você viveu no Chile? Você, sua mãe e uma irmã e um irmão, a Anacleto, vocês vinham de Cuba para morar no Chile. O que é que vocês viveram lá? O que é que vocês presenciaram primeiro no governo Allende e depois com o golpe do general Pinochet? A rigor, nós viemos de Cuba para tentar voltar ao Brasil, não é? É uma espécie de um desafio, depois de mais de 10 anos exilados em Cuba. E, obviamente, quando nós chegamos no Chile, os brasileiros, como ele disse, mais de 6 mil brasileiros, muitos conhecidos, pessoas que conheciam a família e tal, se aproximaram e disseram, olha, não é momento para vocês continuarem, vocês vão ser mortos no Brasil. Mesmo assim, a gente desafiou, fomos à embaixada pedir documentos, fomos advertidos, e aí de uma forma um pouco exagerada, de que na embaixada brasileira em Santiago estavam torturando e que a gente corria o risco de chegar lá e ser preso, e a gente teve que tomar providência porque a gente não ia, diante dessa versão, não é, deixar de ir. Então fomos armados, o que foi uma questão muito delicada, porque você imagina um incidente armado dentro da embaixada brasileira no Chile por exilados que vinham de Cuba. Uhum. Ao mesmo tempo, eu conversei com a Anacleto, fomos eu e a Anacleto, e eu disse, bom, eu não passei 10 anos exilado em Cuba para chegar no Chile, ser preso por militares brasileiros e torturado dentro da embaixada do meu país. Então vai haver problema, não é? Então nós fomos ali armados, graças a Deus não aconteceu nada. Nós fomos, inclusive, recebidos por um diplomata de carreira, um senhor já idoso, cabelo grisalho, nos tratou muito bem, mandou servir cafezinho e pediu que nós preenchêssemos alguns documentos. Nós preenchemos ali e levamos para que a Nataílde e mamãe preenchessem em casa. E, posteriormente, levamos. E aguardamos, né? E nós fomos advertidos, e da segunda vez, quando nós fomos saber da resposta, nós fomos recebidos, sim, por militares, muito jovem, cabelo cortado tipo, né, militar, com a postura... Você via claramente que era um militar de paletó. E eles se limitaram a dizer, não é o momento para vocês voltarem ao Brasil. E eu insisti, sim, mas e aí, quando vai ser esse momento adequado e tal? Não é o momento adequado para... O cara ficou repetindo isso como uma espécie de um robô. E aí nós decidimos permanecer no Chile. E a realidade política, nós vimos de uma revolução socialista radical, com reforma agrária radical, com todo o poder, né, para Fidel Castro e a equipe, o Partido Comunista e tal. E nós chegamos no Chile e houve um choque muito grande, porque os objetivos seriam, teoricamente, os mesmos. Falava-se de reforma agrária, falava-se de reforma urbana, nacionalização, mas através da democracia, quer dizer, o governo foi conquistado através do voto direto.
num clima onde o Chile ficou parecendo uma ilha, porque rodeado de várias ditaduras, né? Inclusive a nossa. Então, nesse aspecto, eu penso que, como ele, né, o companheiro aqui, engenheiro, destacou, o Chile fugia a uma política feita no Pentágono de dominação dos países da América Latina através de seus próprios exércitos. Quer dizer, os exércitos nacionais se transformaram naquele momento em forças de ocupação de seus próprios povos. E aí, nesse caso, quer dizer, o Chile ser uma ilha de excelência no Cone Sul, aqui na América Latina, o golpe foi uma imposição de Washington? Foi uma articulação, foi, digamos assim, uma conveniência no momento que, na visão de Washington, era o adequado. Caminhava-se para, digamos assim, o término do mandato dele, já tinha 3 anos de mandato do socialista Salvador Allende. Então, na verdade, foi um momento propício para essa articulação. E eu acho que o Alfredo mencionou uma coisa muito importante, a Escola das Américas, no Panamá, que entre os rolos de seus ex-estudantes, ex-alunos, estamos falando de mais ou menos 60 mil militares ao longo das décadas, dentre os quais... Formados lá. Formados no Panamá. Hoje mudou de nome, tem sede na Geórgia, nos Estados Unidos, mas a Escola das Américas, na verdade, tinha a articulação de doutrinar, nessa perspectiva de segurança nacional, na perspectiva de combater as forças subversivas com militares de média e alta patentes que, ao longo da caminhada, assumiram postos-chave, como foi o caso, por exemplo, de Hugo Banzer na Bolívia. Foi um dos alunos. Antônio Manuel Noriega, o ditador panamenho. Não é? Então, tem um rosário aí de ex-estudantes que transformaram-se em ditadores, por articulação direta dessa infame Escola das Américas. Vocês militaram no Chile politicamente? No meu caso, a minha militância era mais em função de denúncia dos crimes da ditadura brasileira, né? De tortura, de questão de solidariedade com os presos políticos. Não tínhamos, alguns brasileiros sim, mas eu particularmente, o grupo que eu mais ou menos convivia, a militância era mais voltada à questão Brasil. E você, Anatólio? Eu militei. O Fidel tem uma frase que diz que o dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Então, independentemente do país em que a pessoa esteja, tem que se incorporar, pelo menos dentro da nossa visão e da nossa ideologia. E eu iniciei a militância no Chile através do MIR, do Movimento Revolucionário. E em função, inclusive, da convivência com outros estudantes, que eu matriculei na Faculdade de Sociologia, comecei o curso de Sociologia lá na Universidade do Chile, e a Faculdade de Sociologia era um centro de esquerda muito militante, muito participativo. Tanto é que foi bombardeado e queimado, foi destruído, tocaram fogo na faculdade da gente lá. E a convivência ali no dia a dia, eu terminei participando de reuniões, participando de movimentos, de passeatas, etc, etc. E tenho até que fazer uma autocrítica dessa fase da minha vida, porque o radicalismo estudantil foi tão longe que nós começamos a achar que o MIR não respondia, não atendia às necessidades. E eu cheguei a militar num partido de extrema esquerda mesmo, um partido comunista estrela vermelha de linha pró-chinesa. Veja como a juventude fica muito... A gente, quando é jovem, sonha demais, não é? Quer fazer as coisas muito rápido, não tem uma percepção histórica. E esse foi um erro que não foi cometido apenas pelos estudantes, eu me incluindo nesse grupo, né? Nós éramos muito jovens à época, mas foi um erro que foi cometido na sociedade chilena como um todo. Não é? Quer dizer, eu acho que até o próprio governo, em determinado momento, caiu nessa quimera de poder fazer o socialismo além do que o tempo histórico permitia. Então, houve uma série de reformas, como reforma agrária, como algumas intervenções em algumas indústrias, que não se ajustavam ao tempo político e ao tempo histórico. A visita de Fidel Castro, por exemplo, foi muito bem-vinda, recebemos, todo mundo aplaudiu, todo mundo foi para a rua. Mas para o Allende foi quase uma sentença de morte, porque isso exacerbou a direita, isso exacerbou, e a participação americana, amigo, não foi só ideológica. Os americanos tiveram uma presença marcante. O número de agentes norte-americanos em Santiago dobrou. A ITT, né, que é uma empresa de comunicação americana, e Henry Kissinger, na época, eles interferiram diretamente no processo político chileno e se mobilizaram
colocaram navios, etc. e tal, e suas tropas diante da eventualidade de que houvesse uma reação da esquerda, não é, que em lugar de ser massacrada pelo golpe, como se queria, fosse capaz de vencer, porque aí sim teríamos duas Cubas. Não é? Aí sim teríamos um governo revolucionário de fato, no meio das outras ditaduras. E isso ia ser um alento enorme para a resistência na América Latina, né, para a luta política na América Latina. Então, houve aí uma certa ilusão, uma certa quimera. E isso me pesa, porque, de certa forma, os que radicalizaram além da conta contribuíram para que a reação viesse dessa forma. Em 73, só um detalhe, há uma ironia histórica muito grande. 73 também vai ser um ano que Henry Kissinger ganhou o Nobel da Paz. Não é? Como agora Obama ganhou também, né? Ele era o estrategista da política externa do governo Nixon. Isso. E quem foi ele para a América Latina? Quer dizer, estou perguntando isso porque é uma sucessão de golpes militares Foi no o continente. engenheiro, o arquiteto político da Operação Condor, né? Entre outras tantas ações. Então, a Operação Condor, que na verdade foi essa ação envolvendo vários estados, justamente com ruptura de ordens democráticas, com invasões, com práticas de tortura e outras práticas delituosas massivas. Então, na verdade, Henry Kissinger, que ganhou o Nobel da Paz em 73, vai ser o mesmo que vai engendrar a Operação Condor. É uma dos sarcasmos da Com política assassinato internacional. no próprio Estados Unidos, né? Quer dizer, Sim, o caso Orlando do Letelier, em 76, eles assassinado foram em Washington. matar o Letelier nos Estados Em Unidos. Washington, né? A esposa também morre, né? Eu acredito que... Não, foi a secretária dele. A secretária. Inclusive tem um monumento a Letelier, justamente numa praça específica em Washington, em sua memória. Um intervalo curto. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os 40 anos do golpe militar no Chile. A gente volta já. O Opinião Pernambuco está de volta hoje. Nós estamos discutindo os 40 anos do golpe militar chileno. Participam do debate o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Pernambuco e da Faculdade de Damas, Thales Castro, o sociólogo Anatólio Julião e o engenheiro Alfredo Lopes. Ambos, Anatólio e Alfredo, estavam no Chile na época do golpe militar. O golpe militar, quando acontece no Chile, acontece depois de uma desestabilização do governo Allende. O que fizeram os opositores de Salvador Allende para desestabilizar o governo e criar o clima para o golpe? Bom, o movimento mais importante foi feito através dos caminhoneiros. Os caminhoneiros eram muito organizados e tinham uma liderança chamada León Vilarín, que era um fascista, um camarada de extrema direita. E ele conseguiu articular os motoristas e tal, a partir de problemas que existiam. Não é que não houvesse problemas. Começou a haver desabastecimento de certos produtos, algumas dificuldades. Começou a haver um processo a gente poderia chamar de anomia, de desorganização profunda da sociedade. E esse descontentamento, que surgiu sobretudo na classe média conservadora, teve como instrumento, porque a classe média não foi se confrontar diretamente. A classe média estava acostumada com o voto, estava acostumada com as decisões, não teve uma organização. E isso foi assumido pelos caminhoneiros. E, com isso, todos os problemas que havia se agravaram demais, porque os camaradas não transportavam as coisas, escondiam mercadorias. Então, não havia pneus para automóvel, por exemplo. De repente, achavam um galpão com não sei quantos mil pneus. E essa movimentação e essa greve que se repetiu algumas vezes e tal, se transformou num movimento que colocou o país no caos. Muitos bloqueios também, né? Bloqueios econômicos, você está falando? Bloqueios de estrada. De estrada, tudo. Foi aí que gerou uma confusão geral. Aí apareceram as filas, né, e começaram a relacionar esse desabastecimento com o regime comunista, que faltam as coisas, e o povo ali na rua, e começaram a racionar os alimentos, que é um processo natural, você começa a faltar as coisas, começa a dar
digamos, galeto, né? E dá um por pessoa, um por família. Ah, está vindo o racionamento e vai faltar comida, vai faltar... Foi se criando uma situação de pânico, onde o golpe, a intervenção militar, ela chegou a um ponto que era sentida no ar. Todos nós percebemos. Você chegou a... né? A gente comentava isso. Vai ter tentativa anterior de golpe, com mortes e tudo, no centro da cidade, né? E no final, Allende, de certa maneira, perdoava esses golpistas, né? Até que chegou um ponto que já não... E isso precipitou a coisa. Quer dizer, aquilo que eu falava anteriormente do desgarramento entre a realidade histórica e o que estava de fato acontecendo. Como se sentia no ar, se respirava que algo de muito grave iria acontecer, né? Eu penso que o próprio Allende achou, bom, vai ser um momento um momento de virada. Assim como poderia haver um golpe, deveria haver uma reação ou a defesa do governo. Só que o povo não estava preparado para isso. Nem para enfrentar uma luta realmente, não é? Uma conflagração, por um lado, nem por outro lado estavam preparados militarmente. Não havia armas, não havia coisa alguma. Comigo aconteceu uma coisa interessantíssima, porque eu trabalhava na editora do governo e a orientação era que, se houvesse um golpe, a orientação era se dirigir ao local de trabalho. E tudo começou muito cedo, de madrugada. E nessa época eu tinha uma moto. Então eu me despedi da minha esposa, que ia para a guerra e tal. Aí montei na moto e fui em direção à editora. Daí a umas 3 quadras tinha um ninho de metralhadora. O cara fez assim com o cano da metralhadora, indicando que eu deveria dobrar. Eu dobrei. Quando cheguei umas 3 quadras mais à frente, a mesma coisa. E terminei na porta do edifício. Quer dizer, eles quadricularam a cidade, colocaram um ninho de metralhadora nos pontos estratégicos, de forma que a pessoa ficava presa dentro de um bloco, certo número de blocos. E ali você tinha que circular e terminar no ponto inicial. Então, encostei a moto e subi. E ficamos aguardando os acontecimentos, né? E aí começou o tiroteio e tal, o bombardeio ao palácio. Thales, o golpe no Brasil acontece 9 anos antes, sem um tiro. E o golpe no Chile foi extremamente sangrento, extremamente violento, com tiroteio, enfim. O que diferencia tão radicalmente essas duas situações? No Brasil, nenhuma reação, nenhum tiro, e no Chile... Uma sociedade muito chilena, muito engajada, muito politizada, muito participativa. Como você falou muito bem, o Chile representava uma ilha dentro de regimes autoritários. Na Argentina, nem tanto, porque a ruptura da ordem argentina vai acontecer em 76, um pouquinho depois, mas dentro de um contexto onde se falou muito bem, acho que respirava-se golpe, respirava-se, digamos, ruptura de ordens democráticas. E, na verdade, foi uma situação, inclusive, muito crítica, com os registros, fala-se em 100 mil mortos, desaparecidos. Na ditadura argentina, na Guerra Sucia, né? Na Guerra Suja argentina, fala-se em 30 mil desaparecidos, mortos. Então, estamos falando de uma situação onde, na verdade, havia um engajamento social, uma participação ativista muito grande da população chilena. Isso também se percebeu na Argentina, quando há o rompimento da ordem democrática de 76. E isso se observa também em outras experiências ditatoriais. Na Guatemala, por exemplo, também houve, na verdade, uma grande participação, um grande engajamento. Sobretudo depois do assassinato do presidente da Guatemala, Jacobo Arbenz, em 54. E foi um golpe articulado pela CIA, não é? Na porta do palácio, nas escadarias. De maneira que percebe-se um engajamento participativo e uma mobilização de determinados setores da classe média e também do operariado em alguns países. Então, se explica razoavelmente, nesse caso do Chile, essa reação e essa contra-reação para a consolidação do golpe logo nas primeiras horas posteriores ao suicídio de Allende em 11 de setembro de 73. A gente fala hoje como um dado histórico, como uma referência histórica, como um fato histórico, que esses golpes militares na América Latina foram articulados pelos Estados Unidos por interesses políticos e econômicos daquela nação. Aquele momento, quando os golpes aconteciam aqui, quando iam se sucedendo, a população, não vou falar em clareza, se tinha clareza dessa interferência, mas tinha pelo menos alguma noção
de que esses golpes eram orquestrados de fora para dentro do país? Eu acredito que não. A classe média, no caso do Brasil, também teve esse problema da Guerra Fria, nesse ambiente de que os comunistas seriam... e teve aquela marcha com Deus pela família e tal. Então, houve, de fato, uma preparação preliminar, né? Praticamente um chamamento ao golpe no Brasil e também em outros países. Mas, quando o golpe do Chile se dá, essa situação já estava implantada na América Latina. Então, eles já agiram com uma violência estúpida, né? Ao ponto de não só o bombardeio ao Palácio da Moneda, né? Um palácio presidencial no centro da cidade, você bombardear com aviões, com a Força Aérea chilena, e, posteriormente, perseguições até o ponto de... Hoje se pensa no assassinato do Pablo Neruda, alguns dias depois, né? Já existe a suspeita de que ele não morreu. 23 de setembro, se eu não me engano. Muita coincidência. Né? Entende? Então, toda essa Operação Condor, depois que se articula, que já em torno de todos os países aí, Uruguai... A Alban brasileira. Aqui, exato. Os exilados brasileiros que estavam no Uruguai tiveram que sair fugidos também, como o governador Leonel Brizola, que acabou indo para os Estados Unidos. Então, houve esse ambiente. Nós, de certa maneira, denunciávamos os interesses americanos por trás disso, mas não havia essa consciência. Hoje, graças a essa lei que revela os segredos americanos, né, que eles, depois de passados 30 anos, eles revelam tudo. Agora mesmo, estava lendo aí na revista Retratos do Brasil, contando, um jornalista escreveu um livro contando como era a perseguição ao movimento estudantil do FBI contra o movimento estudantil americano, né? Inventando situações para colocar a culpa naqueles processos lá contra a segregação racial, né? Chamando o Luther King de comunista, criando falsos dossiês, né? Então, esse ambiente, acho que tudo, não havia essa consciência muito clara da sociedade. Você falou aí no possível assassinato de Neruda, né? E aí por envenenamento. Se eu não me engano, ele teria sido envenenado no hospital, na clínica onde deu entrada porque estava passando mal. O golpe no dia 11, ele morreu no dia 23 de setembro. A gente tem também, aí dando um pulo bem para trás lá na história, a gente tem o assassinato de um outro poeta, o poeta espanhol García Lorca, pelas tropas de Franco durante a Guerra Civil Espanhola. Desconsiderando as questões internacionais, externas, que envolvem a Guerra Civil Espanhola, a gente pode fazer um paralelo entre o que aconteceu no Chile e o que aconteceu na Espanha, esse confronto sangrento, esse confronto apaixonado entre direita e esquerda no Chile e entre os republicanos e os franquistas na Espanha? Eu não tenho dúvida. O Chile tem 2 prêmios Nobel de literatura, um a Gabriela Mistral, em 45, e outro o Neruda. Neruda era uma voz maiúscula no mundo. Era uma representação do Chile, da poesia chilena, do romantismo, do engajamento social chileno. Então, na verdade, era uma voz que poderia e deveria ser calada, digamos assim, como Lorca o foi no caso do franquismo, na Revolução, na Guerra Civil Espanhola. Então, eu acredito que há, sim, essa possibilidade de associação, Estela. Eu acho que é muito provável. É interessante destacar que Neruda foi sempre militante do Partido Comunista. Quer dizer, ele, além de ser um excelente poeta, de ser um intelectual de primeira ordem, ele tinha um compromisso político e ideológico que ele exerceu ao longo de sua vida. Por isso que essas ditaduras, quando vêm, elas vêm para acabar com tudo. E uma das coisas mais importantes é a cultura. Porque a cultura é um elemento de resistência, um elemento de formação de ideologia muito importante. Então, a primeira coisa, acabar com professores, fecha as universidades, expulsa os alunos que estão organizados em suas entidades e matam os intelectuais, ou então os expulsam do país. Né?
A morte de Neruda é simbólica, e o nazifascismo, não é? Através de Franco executando Garcia Lorca, são elos de uma cadeia de resistência, que vem pelo caminho mais limpo, não é? Que é o caminho da cultura, da criação, da liberdade de pensamento, não é? Da capacidade de pensar, do livre pensar. Perseguição aos pensadores, aos intelectuais, que também houve no Brasil depois do golpe, Exatamente. né? Teve um caso no Chile de professores universitários considerados comunistas, um grupo de professores que foi encontrado todos mortos e decapitados? Eu não tenho registro. Não tem registro disso? Eu me lembro de ter lido alguma coisa, mas não tenho os detalhes. Isso teria acontecido depois da tentativa de assassinato de Pinochet, quando ele sofre aquele atentado. E um detalhe sobre a questão do golpe de Estado, eu acho que há 2 golpes de Estado no Brasil. O de 31 de março de 64 e aquele da sexta-feira 13 de dezembro de 68, que foi o AI-5. O AI-5. E aí estamos falando aí de um recrudescimento do golpe dentro do golpe. E aí, naturalmente, é que grandes pensadores e grandes, inclusive, líderes da música, do pensamento aí, na verdade, começam, a perceber que se instalou a linha dura versus a linha esguiana, né? Aquela linha mais de orientação de permitir talvez um retorno à ordem democrática o quanto antes. Então acho que é um golpe dentro do golpe. E essas vozes do pensar poético, do fazer acadêmico, do pensar intelectual, na verdade precisam ser caladas essas vozes. E uma das fontes é o exílio, o gulag, ou na verdade a morte. Teve a morte do Victor Jara, né? Um cantor, assim, a importância, como aqui no Brasil, do Chico Buarque, ele era uma pessoa muito popular. Ele foi praticamente trucidado no estádio do Chile, né? Essas perseguições no Chile, inclusive a perseguição aos estrangeiros, aos militantes estrangeiros, ela começa imediatamente após o golpe? Imediatamente. Imediatamente. Houve um comunicado que chamava Bando, que era um comunicado oficial da junta militar, onde estimulavam a delação em geral. E pediam que fossem indicadas as residências dos estrangeiros e dos terroristas. Então, a nossa casa, por exemplo, foi invadida pelo Exército poucas horas depois do golpe. Eu não sei nem como é que a gente saiu vivo dessa. É um milagre. Porque eles cercaram o prédio, chegaram os caminhões do Exército, cercaram o prédio e começaram a subir. Nós morávamos no 13º andar, foram momentos terríveis, porque a gente escutava, eles subiram pelas escadas, batendo nas portas e tal. Nas portas de quem? Dos que tinham uma militância política, que alguém delatou, e dos estrangeiros. No meu caso, estrangeiro, porque assim, onde eu morava, no prédio que eu morava, eu não tinha atividade política nenhuma. A minha atividade política era na faculdade. E vieram e entraram e revistaram tudo. Né? A mim deixaram na sala com a arma apontada e levaram minha esposa com meu filho, que tinha 1 ano, estava completando, foi no dia do aniversário dele, 12 de setembro. Ele estava fazendo 1 ano de idade. E levaram para o quarto. E viraram tudo. Agora, estavam atrás de armas. Essa foi a primeira, lá chamava-se allanamento, né? A primeira invasão de domicílios, assim. E foi em cima dos chamados terroristas, ou que alguém achasse que podia ser um terrorista, e dos estrangeiros. Não precisava ser. Invadiram casas de espanhóis, comerciantes estabelecidos há muitos anos, muitos deles vindos da Guerra da Espanha. Casas de pessoas que foram para o Chile e se estabeleceram, mas era estrangeiro. Não, tem um estrangeiro ali. E ficou todo mundo em pânico, porque como estavam matando gente à torta e à direita, e os tiros se ouviam por tudo que é canto, você podia ser simplesmente, mesmo sem ter uma participação, sem ter feito alguma coisa errada, terminar sendo alvejado e morto. No Chile houve o seguinte, houve uma característica do golpe no Chile. Eu tenho a impressão de que os militares, pela grandeza dos comícios, das passeatas e tal, imaginavam que havia algum tipo de resistência já organizada. Então eles saíram com uma fúria, como se fossem encontrar milhões de pessoas armadas prestes a entrar em combate. Então a violência foi desproporcional. E foi muito cruel. Né? Mataram a sangue frio, botavam assim na beira do rio, fuzilavam e jogavam dentro do rio. Os cadáveres passavam flutuando
né? Tem registros disso, filmes disso. E onde eu morava era a passagem para o pronto-socorro. Vários caminhões de pessoas feridas, um por cima do outro, sangue por todo lado, e eles não pararam de atirar. Eles atiraram no dia do golpe, bombardearam de manhã e atiraram durante todo o dia e à noite, em cima, sobretudo, dos bairros populares, com helicóptero. O camarada ia, parava o helicóptero e você via o fogo das metralhadoras atirando em cima dos barracos. Então foi de uma crueldade fora de qualquer proporção. Eles, no meu caso, por exemplo, nós fomos presos, 2 casais, né? Eu, minha namorada e mais um outro casal, e eles nos prendiam nos veículos militares, naquelas grades de ônibus militares, e a gente ficava ali preso como um escudo, né? Porque os franco-atiradores tinham muita gente resistindo dos edifícios e tal, então eles colocavam as pessoas ao ponto de quando eu vou para o Estádio Nacional, eu já sinto assim um certo alívio, porque tinha passado várias madrugadas em quartéis, e você ficava à noite em um quartel lá dos carabineiros, e outra noite no outro local. Então, quando eu cheguei para o Estádio Nacional, eu senti até um certo alívio. O Estádio Nacional era o local onde os eles dissidentes, os presos políticos eram Mas havia jogados. 2 estádios, havia o Estádio do Chile e o Estádio Nacional. Às vezes se confundem um pouco. O Estádio do Chile seria uma espécie de Maracanãzinho, né? Um estádio... Quantos dias você permaneceu no estádio? Ou talvez seja o break agora, né? Vou pedir licença para vocês, vou fazer mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os 40 anos do golpe militar no Chile, e você pode participar do nosso programa mandando comentários e perguntas para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3423-6836 e também pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa, os 40 anos do golpe militar chileno. Luiz Eduardo Cavalcante mandou o seguinte comentário para o programa: reviver o passado é uma forma de se evitar que tragédias se repitam. Nalva de Paulista pergunta: qual o papel da mídia na ditadura chilena? Eles sofreram opressão? Quem responde? A mídia ficou dividida também, não ficou? Também. Nós não vivemos aquele período pós-golpe, né? Ficamos praticamente presos, no meu caso, num refúgio das Nações Unidas. As Nações Unidas, para proteger os estrangeiros, que eram em grande número, criou vários refúgios com a bandeira da ONU, e ali ficamos aguardando que os países recebessem, né, os exilados. Então, no meu caso, fui para a Suécia, mas teve gente que foi para a Alemanha, para a Holanda, para Canadá, vários países, né, foram recebendo aquelas pessoas retidas. E nós ficamos um pouco sem muita notícia dentro desses refúgios. E, posteriormente, também foi mais difícil acompanhar, não tivemos vivendo. Depois de dezembro, eu fui para a Suécia, cada um foi para diversos países e não vivemos bem. O fato é que eu sinto mais essa realidade em relação à mídia apoiar o golpe no Brasil, né? O Brasil, realmente, você vê que agora a Rede Globo, o jornal O Globo, né, se desculpando de ter cometido esse equívoco de apoiar os militares, né? Eles fazendo essa autocrítica, e não só a TV, o Globo, mas os jornais, o Estado de São Paulo, né, foram campeões aí, inclusive em instigar os militares no sentido de fazer um golpe que seria uma coisa preventiva, né, quando na verdade hoje se revela que tudo isso era uma coisa falsa, uma falsidade. Marco Calela, de Rio Doce, ele pergunta para você, Anatólio. Sim. Você acha que se o governo Allende tivesse permanecido no poder, o Chile estaria numa situação melhor
da que se encontra atualmente? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque teria que ter uma bola de cristal. Assim, as intenções eram as melhores possíveis. É claro que você, quando inicia um processo de transformações, isso a gente vê aqui no Brasil, isso está acontecendo na Síria, quando há um confronto de interesses, quando há digamos, uma luta por mudar alguma coisa, alguma realidade, a situação o caldo começa a engrossar. E, obviamente, que à medida em que o governo tentou fazer reforma na educação, reforma agrária, intervir em algumas indústrias, a nacionalizar o cobre, que foi um golpe mortal, não é? E aí o cobre é o salário do Chile. Os chilenos o descrevem assim. Então, na hora que Allende desapropriou as minas e expulsou as empresas americanas, foi outra forma de assinar a sua sentença de morte. Por isso que eu digo que no Chile o processo tem que ser analisado, do meu ponto de vista, onde houve um desgarramento entre o que se pretendia, o que se desejava e o que histórico e politicamente poderia ser feito. Não é? Eu penso, e hoje, claro que eu jamais defenderia isso lá, hoje eu defendo, mas jamais defenderia isso lá naquela época. Não é? O processo tinha que ser muito mais gradual, tinha que ser muito mais paulatino. Mas esse processo gradual impediria o golpe militar no Chile? Não, depende. Considerando aí o contexto já latino-americano, todos os países tomados por ditaduras militares? Depende. Em Cuba também houve tentativa de invasão, e aí o povo estava preparado, o povo se armou e disseram, venham, receberam na bala. Não é? No Chile não havia isso, por quê? Porque o Chile tinha quase 150 anos de democracia. Tudo se votava, até decisões bestas assim, vamos para a churrascaria ou vamos para a galeteria? Votemos. E aí votava. Era uma coisa que estava muito na cultura do chileno, discutir as coisas e votar. E quem perdia se submetia à vontade da maioria. Era uma coisa que se vivia e chamava a atenção de todo mundo. 150 anos de democracia. O que não impedia que, sob esse manto democrático, corresse uma espécie de rio subterrâneo da violência. Porque o exército chileno ele foi formado na tradição prussiana. Os uniformes dos militares e o comportamento dos militares é absolutamente alemão. São os cascos dos militares, não tem esse corte norte-americano, que é o casco que os brasileiros usam também. É o casco que termina numa abinha para cima, que é típico do soldado nazista. E isso tudo, transformar isso numa força brutal de repressão, foi fácil, não houve. E como o povo não estava preparado para resistir, então é difícil saber se isso chegaria realmente a alcançar seus objetivos, ou se a falta de preparação para a resistência, não é? Porque a luta política, há quem diga que a guerra é a forma mais avançada da política, a revolução é a forma mais complexa da política, não é? O momento extremo da política. Isso existe em qualquer momento da luta. Sempre vai haver a repressão, sempre vai haver a resistência dos que são atingidos pelas reformas e sempre vai haver o sonho de conquistar a reforma. Esse é um drama para... Na verdade, eu acho que essa questão da luta social, né, da necessidade da luta social, se nós não tivéssemos isso, nós viveríamos ainda no período da Revolução Industrial, da exploração. Os trabalhadores trabalhariam 16 horas. Né? Então, essa luta foi, de certa maneira, a luta pelo socialismo, por essas ideias sociais, que trouxe estados como o Estado de Bem-Estar Social na Europa, por exemplo, né? que é fruto da Segunda Internacional, que é fruto da luta pelo socialismo. Então, por quê? Foi um medo de uma revolução que a burguesia, que os setores dominantes cederam, né, espaço para conquistas sociais. E isso é uma coisa dinâmica. Né? Se nós não tivéssemos isso, não tivéssemos nada disso, como agora na Europa, não há mais essa perspectiva de revolução, de socialismo e tal, tão presente, está havendo uma regressão. O Estado social está emagrecendo. Está emagrecendo. Nós estamos voltando aí às ideias neoliberais, e você vê que isso está provocando uma reação na Grécia, em Portugal. Então, essa coisa é uma coisa muito dinâmica. Os militares brasileiros também, quando eles assumiram o poder,
eles, em função da crítica que nós fazíamos de entreguistas e tal, eles também tiveram que reagir e fazer coisas não entreguistas, né? Então, houve coisas que, durante o período militar, que também foi interessante, né? Várias coisas que mais tarde os neoliberais vão até combater, né? Então, não é uma coisa muito dinâmica, é a crítica e o movimento social traz, de uma maneira ou de outra, vai trazendo um desenvolvimento. Thales. Detalhe. Oi. Pois não. Um detalhe é que enquanto que no campo interno chileno, pós-golpe, se recrudesciam as instituições autoritárias, se aumentava realmente o poder autoritário do Estado, no campo de política econômica, o Chile vai se deslocar da América Latina por ser um país que adota realmente políticas liberais, neoliberais. A Escola de Chicago vai influenciar fortemente, Milton Friedman vai influenciar fortemente o Chile. Então, enquanto se fechava no campo das liberdades e garantias, no campo político, no campo econômico se abria. E aí, na verdade, estabeleciam novas contradições dentro da gestão nacional chilena. De 2011 para cá, o Chile começou a vivenciar manifestações de rua, protestos, que começam com os estudantes nas ruas pedindo educação pública, né, o fim do ensino pago. E aí vem também, na sequência, melhorias na saúde, no sistema de aposentadoria, enfim. O que está se pedindo hoje nas ruas, o que o chileno está pedindo hoje nas ruas, não são as bandeiras de Allende lá na década de 70 e conquistas que foram desmontadas pelo governo Pinochet? Sim, sim. São conquistas históricas que foram, digamos assim, corroendo essa capacidade de você ter uma sociedade, um perfil econômico, digamos, de bem-estar social, de integração social. E aí, na verdade, eu estive no Chile há pouco tempo, há 1 ano, 2 anos, e ainda estavam aqueles estudantes de greve, mas uma greve muito engajada, ocupando a Universidade Nacional do Chile, perto de La Moneda, ali na parte central. E aí, na verdade, é um engajamento de meses. Os estudantes estavam lá meses, realmente, conclamando aquelas bandeiras históricas, não é, corroídas pelo sistema neoliberal. Eleição. Esqueço agora a data, não sei se 13 de novembro. Bom, em primeiro turno da eleição chilena, agora em novembro. 2 mulheres concorrendo ao cargo e, ironicamente, curiosamente, filhas de generais, um pró-Allende e o outro pró-Pinochet. E elas amigas de infância. E amigas de infância, né? Antes, militares, os pais? Os né? pais, ambos generais, antes do golpe, eram amigas de infância. O que esperar dessa eleição? Dá para fazer um prognóstico? Eu acho que o que significa para os chilenos esse embate e se dá para fazer um prognóstico aí de resultado? Eu acho que seu programa foi muito feliz quando colocou a ideia de reequacionamento, de simbolismos e reequacionamento. Acho que essas são as 2 palavras-chave para essa eleição de novembro. Primeiro, a Bachelet já foi presidente, anterior ao atual, Piñera, que é de direita, tem boas margens de competitividade. Eu estaria curioso em ver a última pesquisa ainda essa semana, que deve sair em breve, mas acredito que pode haver um retorno da Bachelet, digamos, centro social-democrata, não é? A Bachelet. No entanto, ainda há vozes que querem um continuismo do governo de direita de Piñera, não é? Querem, na verdade, uma economia laissez-faire para ser a perspectiva mais liberal, a perspectiva de adequação do Chile às regras internacionais neoliberais. Então, eu acho que vai ser uma eleição de muito reencontro histórico. Os pais, digamos, militares, não é? Um apoiando Pinochet e o outro, naturalmente, contrário, tortura da morte. E aí, naturalmente, talvez um retorno de Bachelet ao Palácio de La Moneda. É imprevisível ainda, mas... Um dado bem cruel. Há um processo no Chile tentando associar o pai de Matei diretamente à morte do pai de Bachelet. Quer dizer, ele, de alguma maneira, seria responsável pela morte do pai de Bachelet em condições terríveis, porque ele morreu sob tortura. Mas sabe o que eu acho? Bom, pelo menos o que eu tenho lido, e outro dia escutei um programa excelente, onde entrevistaram vários intelectuais chilenos, inclusive que estão vivendo lá o clima. E pelo que eu senti, há uma preocupação ou um desejo nacional de reconciliação. Certo? Tá. E o Chile tem tradições nesse sentido. Né? A concertação, que é inclusive um neologismo,
né, vem disso, de sentar e de definir e fazer um plano mínimo de ação. Todos coincidiram nesse ponto de vista. Quer dizer, se houver um processo de radicalização por uma das partes, o país vai ser prejudicado. Então, é necessário traçar um plano nacional de evolução, certo? Que seja aquilo que é possível fazer. Há várias opiniões. Mas a Bachelet tem boa consciência disso, né? Vamos ver se a direita tem, porque a direita é extremamente radical, né? O povo de Pinochet é essa direita espumante, então é difícil dialogar com eles, né? Eu penso que existe uma sensação, até porque foi vítima do golpe, né? E os outros foram algozes, então os algozes ainda guardam a prepotência de quem venceu e de quem fez massacrou. E quem sofreu as consequências naquele momento tem essa lembrança. Não é bom avançar para o abismo. É necessário fazer um pacto para que se avance dentro do possível. Né? Fazer a concertação, como dizem os chilenos. Todos os governos chilenos pós-Pinochet, mesmo o governo de Bachelet, que tem uma origem socialista, foram todos governos de baixa tensão? E aí, pegando um pouco o raciocínio disso que você está falando. Patrícia Aylwin, sim, porque foi logo depois. Eduardo Frei tendeu, mas foi muito precoce, né? De reequacionar dívidas históricas, mas não foi muito exitoso, deixou para lá. Ricardo Lagos é um economista de formação, professor universitário, ousou fazer isso, mas eu acho que o momento é agora. Acho que tudo acontece no momento agora, como Maquiavel dizia, a junção da fortuna e da virtude, né? O momento adequado a isso. Né? Eu penso que existe um fator que no Chile é assim, extremamente importante, que é o seguinte: ao tempo em que você sacrificou uma série de conquistas sociais históricas, né, o Chile tinha o menor índice de analfabetismo da América Latina, como ele ressaltou, 2 prêmios Nobel de literatura. As pessoas leem na rua. É verdade. Não vão no ônibus. A pessoa de classe média, de classe média baixa, vão ali lendo o seu livrinho. Há um hábito de leitura, de cultura. E isso foi prejudicado porque houve uma privatização, não é, e as medidas neoliberais a que o professor aqui se referiu. Acontece o seguinte: o país conquistou um avanço econômico muito grande à custa dessas conquistas sociais. Então, o que é que se imagina? A concertação poderia trazer, não é, um esforço na sociedade do bem-estar, novamente, e isso ter influência na dinâmica da economia, que é feita como chama, com o sacrifício disso. Essa é aí onde a concertação tem que trabalhar, porque aí não basta o discurso. Aí o investidor, os banqueiros, o grande capital, o capital internacional, as pessoas que realmente controlam esse processo, né, eles não vão querer abrir mão para poder garantir escolas de graça, para poder garantir boas faculdades, não é, acessíveis, etc, etc, etc. E aí é onde começa novamente a polêmica. Acabou. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas. Eu queria agradecer especialmente as pessoas que mandaram perguntas e eu não tive tempo de fazê-las aqui. Eu queria agradecer a Cleiton Silva, de Tegipió, a Daniel Alves, de Paulista, a Dantas Arruda, a Emanuele Albuquerque e Dilne, do Espinheiro. Boa noite, o Opinião Pernambuco volta amanhã.